Boa tarde, nono ano. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje, sexta-feira, 28/8 de 2020. Sejam todos bem-vindos e fiquem ligados na aula de Geografia com a professora Edilene Miranda. O assunto que iremos abordar hoje é desenvolvimento científico e tecnológico. Quando se fala em nações desenvolvidas e subdesenvolvidas, cremos ser útil nos determos um pouco no conceito de desenvolvimento e em como o conhecimento, principalmente o tecnológico, se relaciona com o desenvolvimento. Conhecimento científico é a informação e o saber que parte do princípio das análises dos fatos reais e cientificamente comprovados. O conhecimento científico, ele é produzido a partir de atividades científicas, envolvendo a experimentação e coleta de dados, sendo seu objetivo demonstrar, por argumentação, uma solução para um problema proposto em relação a uma determinada questão. O conhecimento científico, ele é baseado em metodologia científica. E para isso temos, primeiro, a observação, segundo, a pergunta, que são os questionamentos, terceiro, coleta de dados, que é por meio da pesquisa, quarto, que são as hipóteses, quinto, é a experimentação, sexto, análise de dados e, por último, a conclusão. Tipo de conhecimento científico. Ele pode ser empírico, que surge a partir da interação e observação do ser humano com o ambiente ao redor. Ele pode ser científico, que usa a lógica e o pensamento crítico, engloba fatos que foram comprovados. Religioso, está baseado na fé religiosa, acreditando que esta é a verdade absoluta. Filosófico, baseado nas reflexões que o homem faz sobre todas as questões imateriais e subjetivas. Característica do conhecimento científico. Ele pode ser real, essa característica, lida com a ocorrência ou fatos, conhecimentos contingente, veracidade ou falsidade conhecida por meio de experimentação, também sistemático, sistematização de ideias, que vai do saber ordenado logicamente. Verificabilidade por meio de comprovação, falível, não definitivo, absoluto ou final, e aproximadamente exato. Conhecimento tecnológico é um processo no qual a aplicação de novos conhecimentos relacionados à tecnologia tem resultados práticos e visíveis. É composto de uma série de técnicas definidas por atos e normas decisórias que orientam sua aplicação sequencial, de modo a produzir resultados previsíveis em determinadas condições. Temos aí a tecnologia em nossas mãos. E para isso é preciso um processo de aplicação de conhecimentos, técnicas, decisão, orientação, aplicação, para tudo produzir tecnologicamente. Revolução Industrial ou Tecnocientífica. A Revolução Industrial foi um marco decisivo na modificação desse estado de coisas. A partir dessa época, e cada vez mais, cresceu a importância do conhecimento nas relações de poder entre as nações. Antes de falar da Revolução Tecnocientífica, vamos relembrar um pouquinho sobre a primeira e a segunda Revolução Industrial. Na primeira Revolução Industrial, que ocorreu no meados do século XVIII e do século XIX, sua principal característica foi o surgimento da mecanização, que operou significativas transformações em quase todos os setores da vida humana. Mas, devido à baixa remuneração em relação às condições de trabalho e de vida subhumanas, os operários se organizavam. Desta forma, associaram-se em organizações trabalhistas e sindicatos para reivindicar melhores condições de trabalho e aumento de salários. A partir do final do século XIX, período conhecido como a fase da livre
concorrência fica para trás e o capitalismo se torna cada vez mais competitivo e mais monopolista. Empresas ou países monopolizavam o comércio e assim era a fase do capitalismo financeiro ou monopolista, marcada pela segunda revolução industrial. Nessa época, o Império Alemão surge como grande potência industrial, com abundância do minério de ferro e uma cultura militar. Os alemães capitalistas fazem reformas políticas e econômicas que vão unificar o país e dotá-lo de uma indústria poderosa. Daí vem a terceira Revolução Industrial, ou conhecida como Revolução Industrial ou Tecnocientífica. Nas últimas décadas do século XX, iniciou-se uma nova etapa da expansão capitalista, a terceira Revolução Industrial, conhecida como Revolução Industrial ou Técnico-Científica, que está relacionada principalmente ao desenvolvimento das novas tecnologias da informação, computadores, robôs, satélites de comunicação, internet e etc. E também as descobertas científicas aplicadas na melhoria dos processos e na criação de novos produtos e serviços. Influência da informática na vida cotidiana, agilizando todas as atividades, como as dos serviços bancários, do comércio e das escolas, entre outras. Recordando, o desenvolvimento científico e tecnológico, fruto dos investimentos maciços realizados por governos e grandes empresas privadas, sobretudo nos países mais ricos e desenvolvidos como Estados Unidos, Canadá, Japão, Alemanha, França e Inglaterra, atingiu as mais variadas áreas do conhecimento, principalmente as tecnologias da informação, como informática e as telecomunicações. A expansão das telecomunicações, como vocês estão vendo na figura ao lado, integrada à informática, sobretudo por meio da internet, a rede mundial de computadores também tornou possível a transmissão quase instantânea de um gigantesco volume de informações, baseada em dados, textos e imagens, que circulam entre os mais diferentes lugares da superfície terrestre. Todas essas inovações tecnológicas promovem a integração cada vez mais efetiva no espaço geográfico. Nós temos aí muitas inovações tecnológicas na figura ao lado. O mundo está encolhendo. A distância física tem vindo a diminuir. Encolhendo o mundo, tal deve ser ao grande desenvolvimento dos transportes e das telecomunicações. Então, impulsionado pelo avanço dos transportes e das comunicações, o processo de globalização tem se caracterizado pela diminuição das distâncias que separam os locais mais afastados. Vejam a imagem a seguir, que ilustra como os avanços tecnológicos passaram a encurtar as distâncias entre os mais diferentes lugares do mundo. Então, como vocês estão vendo aí, na verdade, o mundo está diminuindo. Por quê? Não é o mundo em si, mas sim a distância entre os mais diferentes lugares do mundo. Observe-o atentamente e reflita sobre as questões propostas. Então, nós temos aí o mapa, de 1500 a 1840, a melhor média de velocidade das carruagens e dos barcos à vela era de 16 km por hora. Já em 1850 a 1930, as locomotivas a vapor alcançavam em média 100 km por hora, os barcos a vapor 57 km por hora. Na década de 1950, já os aviões a propulsão conseguiram atingir velocidade entre 480 a 640 km por hora. E nos anos de 1960, jatos de passageiros reduziram ainda mais a distância entre as diversas partes do mundo, chegando a velocidades variáveis entre 800 a 1.100 km por hora.
Então, vocês gostaram do assunto? Ótimo, que maravilha! Então, vamos continuar com a nossa aula e em seguida iremos para a atividade. Fiquem com Deus!